Olá, povo de Deus, quarta-feira da primeira semana do Advento, 4 de dezembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 25, de 6 a 10 e Mateus 15, 29 a 37. Apesar de Isaías 25 fazer parte do chamado primeiro Isaías, o trecho de hoje é conhecido como Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos de 24 a 27, um acréscimo posterior, e não pode ser datado antes do século V a.C. Portanto, a conjuntura é pós-exílica. Nosso texto apresenta um festim divino, um banquete universal, pois a eles são convidados pessoas de todos os povos. Essa ideia de festim messiânico se tornou corrente no judaísmo e encontra-se no Segundo Testamento em forma de banquete nupcial. A abundância no banquete e o fim de tudo que entristece e limita a vida do povo constrói uma imagem messiânica utópica para alimentar a fé do povo, ainda muito marcado pelas reminiscências do exílio. Ouçamos então o poema de Isaías. O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos nesse monte um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Nesse monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor disse: naquele dia dirão: eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa neste monte, enquanto que Moabe é pisada no seu lugar, como pisada é a palha no monturo. Aí está a grande comunhão com Deus de todos os que reconheceram a soberania do único Deus. E Moabe aparece como símbolo dos que estarão excluídos do banquete, porque rejeitaram o projeto. Mateus 15, 29 e 37. Jesus foi para as margens do mar da Galiléia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: e onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. O capítulo 15 de Mateus faz parte do 4º relato do esquema do Evangelho, onde Jesus é apresentado em sua missão de tornar o reino explícito no meio dos pobres e enfermos,
descartados pela sociedade da época, classificados como impuros. Jesus é a ocasião de superação dessa multidão excluída e com a realização da cura, da multiplicação dos pães, provoca ocasião de ação de graças em todos os que constataram essa presença curativa de Jesus. Todos admirados glorificavam a Deus de Israel com essa indicação. Temos que curas, milagres foram realizados em meio aos judeus. Porém, a misericórdia de Jesus não parava aí, nas curas. Por isso chama os discípulos e lhes diz: tenho compaixão desta multidão. E assim, Jesus vai fazer também a ceia de superação da fome do povo. E em Mateus, mais que em outros textos, o número 7 dos 7 pãezinhos é símbolo de perfeição. E aqui significa o suficiente para saciar a fome da multidão. A cena é altamente eucarística. Jesus tomou os pães e peixes, abençoou-os, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que distribuíssem a todos. Mesa farta, todos comeram e ainda sobra 7 cestos. Isto é o suficiente para saciar outra multidão. O sentido eucarístico desse gesto de Jesus antecipa a ceia derradeira, aquela que ele tanto desejou celebrar com seus discípulos. E aqui aparece claramente a função dos discípulos: distribuir, partilhar, fazer chegar a todos o alimento sagrado, abençoado pelo Cristo, para que ninguém fique excluído deste bem supremo. A cena da partilha dos pães e peixes tem 2 sentidos conjugados e de suma importância. Por um lado, anuncia a abundância de bens para os pobres, para os cansados da jornada e que buscavam um alento em Jesus. Por outro lado, é uma denúncia de tantas formas de exclusão, de fome, de miséria, provocadas pelo egoísmo humano, pela ganância de uns, pela má distribuição de rendas, que acaba por jogar inúmeros irmãos e irmãs na mais profunda injustiça, que assola nossa sociedade organizada em torno do mercado e do lucro. A mesa eucarística é, assim também, anúncio de que dela todos podem participar, e denúncia de muitos que a ela não têm acesso, afastados muitas vezes pelos discursos moralizantes de parte do clero ou por pregações que enchem as consciências de escrúpulos. Precisamos de uma forte catequese sobre a Eucaristia para podermos reintegrar inúmeros irmãos e irmãs que dela se afastaram por não compreenderem a sua grandeza. Eucaristias que encham o coração de todos que delas participarem e os leve a assumir o compromisso da partilha com todos os que foram ficando à beira do caminho da história. Um beijo no seu coração.